chamo Gustavo Yamashita, sou graduando de Engenharia Mecatrônica no Centro Universitário FIAP. Este projeto de iniciação científica sob orientação do professor Dr. Cristian Tonés tem como objetivo a criação de um micromouse, ou robô móvel, bem como os estudos dos modelos matemáticos e computacionais que emergem nessa produção. Entre as ciências contemporâneas, por enquanto, a cinemática de robôs tem sua descrição em estudo como casos particulares, dadas as finalidades a que se destina um robô, robôs manipuladores, robôs móveis ou sociobots. Cursos superiores em robótica ou engenharia mecatrônica podem introduzir conceitos da cinemática advindos da geometria analítica algebra linear, bem como o cálculo diferencial integral, ampliando e ressignificando nosso mundo vivencial com a produção de protótipos. De forma mais detalhada, então, o objetivo do projeto está em produzir um micromouse, robô móvel, capaz de percorrer um labirinto e identificar objetos pré-determinados, como cores, por exemplo, bem como seu destino. E enfatizando novamente o fato de descrever e mapear a cinemática deste micromouse em suas relações com os modelos matemáticos e computacionais. É importante dizer que utilizamos e descrevemos uma metodologia chamada hands-on, que no inglês significa algo como mão na massa, no qual consiste uma metodologia que se expressa por um processo articulado entre o conhecer e fazer, ou produzir e aplicar. Em termos gerais, uma metodologia hands-on visa planejar, criar, modelar e articular conhecimentos ao produzir um protótipo. Um fato interessante é que a primeira edição do Mazescape de micromouse no Brasil foi realizada em setembro de 2015 e organizada por membros de laboratórios de automação, sistemas eletrônicos e controle da Universidade Federal de Uberlândia. Neste momento de pandemia e afastamento social devido ao Covid-19, o qual dificultou o nosso acesso às ferramentas da instituição onde eu graduo, como computadores a laser, impressoras 3D, ferramentas de prototipagem em geral, uma estratégia para continuar com o projeto e avançar no que é possível ser feito em casa foi utilizar uma placa de montagem em programação rápida e que fosse de fácil acesso, por isso a escolha de um protótipo com a placa Arduino. Desta forma, com o protótipo se torna possível o estudo e descrição dos modelos matemáticos adequados ao projeto. Por exemplo, a matemática vetorial, ou seja, a determinação de direção e sentido dos movimentos do robô, bem como o cálculo de distância entre pontos, e o tratamento para localização e mapeamento simultâneos, conhecidos como SLAM. Outro modelo matemático utilizado no projeto se trata do cálculo diferencial integral. Podemos, por exemplo, utilizar o método PID para calcular a aceleração e a velocidade do robô dentro do labirinto. Por exemplo, imagine um robô em um corredor livre. O robô ele pode acelerar de forma constante, ou seja, manter uma velocidade constante nesse corredor, ou ter uma velocidade que seja proporcional à distância dos obstáculos, como no momento no qual ele for fazer uma curva, ele esteja se aproximando da parede, então ele desacelere, para fazer essa curva de maneira mais eficiente. Não seria interessante, por exemplo, o modelo on-off, no qual o motor fica acelerando e desacelerando de maneira constante de acordo com a distância da parede, ou seja, ele fica em um processo onde ele não consegue centralizar na distância correta, porque quando o motor acelera, ele anda a uma velocidade, e quando ele desacelera, não significa que ele vai conseguir chegar na distância ideal. Ou seja, o modelo on-off, ele funciona, ele é útil, porém não faz os movimentos de maneira eficiente. Para entender o PID funcionando, irei apresentar o hardware utilizado nesse protótipo. No objetivo de controlar a sua aceleração e, consequentemente, sua velocidade de forma proporcional à distância dos obstáculos, o robô necessita de algum sensor de distância que envia um feedback alimentando um loop do PID. Então, o sensor aqui utilizado se baseia em um modelo ultrassônico HC-SR04, capaz de medir distâncias de até 4 metros. Com o sensor funcionando, basta escolher uma distância ideal ou limite para se manter entre o robô e um possível obstáculo. Adicionar então o código das variáveis e ver o sistema atuando. No caso do protótipo, a linguagem de programação se baseia na linguagem C Arduino. Nesse ângulo é possível perceber os 3 sensores ultrassônicos, ou seja, um longitudinal e 2 laterais, e os 2 motores DC que serão utilizados no projeto. Com o hardware funcionando então, tendo os motores em mão e o sensor ultrassônico para medir distância, podemos aplicar o método e técnica PID. Primeiramente, precisamos ter um looping, ou seja, um feedback que fique em um ciclo infinito no sistema. Qual seria esse feedback? No caso, a distância que o sensor está lendo. Com o feedback do sensor, então, iríamos analisar a diferença entre a distância no qual o robô está do obstáculo e a distância ideal.
A distância ideal, no caso, é a distância que a gente quer que o robô esteja do obstáculo. Dessa maneira, pegando esse erro e multiplicando por uma constante proporcional, teríamos nosso P do PID, que seria o proporcional. A próxima etapa, então, seria calcular a integral do erro, ou seja, a soma dos erros em relação ao tempo que se passa. Por isso o I do PID, que significa integral. Essa mesma integral dos erros seria multiplicada por uma constante KI. Por fim, teríamos nosso derivativo, ou seja, o D do PID. O derivativo calcularia a derivada do erro em relação ao tempo, multiplicando também por uma constante KD. O uso dessas constantes, ou seja, KP, KI e KD, são necessários para você poder modular ou modificar a equação. Ou seja, dependendo do cenário ou ambiente no qual você está trabalhando, às vezes o integral vai ser mais importante do que o derivativo. Ou, em um outro caso, o derivativo vai ser mais importante que o integral. Então, dependendo do cenário, você tem que ajustar suas constantes. Temos também um modelo matricial com suas operações e propriedades. Por exemplo, um algoritmo baseado no modelo Float Fill, um algoritmo no qual, por meio de uma matriz pré-programada, com as dimensões do labirinto, tem-se suas células numeradas de tal forma que o labirinto se organiza em curvas de níveis. O algoritmo aqui utilizado se baseia no algoritmo Float Fill, ou seja, não é inteiramente o algoritmo Float Fill, mas é muito próximo com as suas lógicas. O que o algoritmo faz é interpretar o labirinto como uma matriz, ou seja, cada objeto dentro do labirinto, seja um caminho livre, seja uma parede, seja o destino ou a posição inicial do robô, vai ser interpretado como um valor dentro de uma matriz. Dessa maneira, podemos interpretar e mapear o labirinto como uma matriz matemática, trazendo então uma visão de duas dimensões para o robô. Dessa maneira, o robô consegue analisar de forma como se fosse um ambiente aquela matriz, entendendo e interpretando os caminhos livres e paredes, sabendo quando ele pode andar e quando ele não consegue avançar. No nosso caso, as paredes receberam um valor de -1, os caminhos livres de 10 e a posição onde o robô começou, a posição inicial do robô, o valor de -2 e a posição final de -3. Dessa maneira, o robô consegue se localizar, consegue entender o seu ambiente em sua volta e sabe interpretar quando ele encontrou o destino, pois quando ele estiver na célula que representa o valor de -3, significa que ele chegou no seu destino. Perceba aqui o código funcionando então, vejamos que ele começa do lado direito e o -9 representa o robô andando pelo labirinto. Perceba que o -9 passa apenas pelos valores 10, ou seja, ele evita os valores de -1. Por quê? Porque o -1 significa as paredes do labirinto e o 10 os valores com caminhos livres. Perceba que às vezes ele volta para o mesmo caminho, porque é a fase de exploração, ou seja, ele está verificando realmente se não possui um caminho livre por ali. Agora ele está indo para um caminho onde ele não conhecia, chegando ao -2, que representa o nosso final. A simulação mostrada anteriormente é apenas visual, ou seja, não é o que realmente o robô interpreta. É apenas uma maneira de nós conseguirmos enxergar melhor o que está acontecendo. Nessa imagem, é possível ter uma noção melhor do que o robô de fato está enxergando. Vejamos que o VI significa o valor inicial, ou seja, a posição inicial do robô, onde ele inicia no labirinto. Esse VI possui o valor de 0. Em volta dele percebemos 4 fatores, se analisarmos norte, sul, leste e oeste. No norte temos um bloco vermelho, leste e oeste também um bloco vermelho, representando a parede, ou seja, com o valor de -1. No sul temos o valor 0, na verdade está como 1, mas inicialmente possui o valor de 0, porque é um lugar não mapeado. 0 ou 10, tanto faz. Entenda que o valor 10, utilizado anteriormente, foi feito apenas para visualizar melhor a matriz, não deformando ela. Bom, nesse caso vamos imaginar que o sul do VI tem o valor de 0, não possui valor de nada. Dessa maneira, o único caminho livre para o robô é o sul, porque todo o resto é parede. Dessa maneira, ele vai somar o valor da célula onde ele está, mais 1. Ele está no VI, que possui o valor de 0, então embaixo vai ser 0 mais 1, então resultando no valor de 1. No próximo momento é a mesma ideia, ele já mapeou em cima, porém as laterais são paredes e ele não sabe o que tem embaixo, então ele vai para baixo, segue o caminho sul. Desta maneira é o valor onde ele está, 2 mais 1, resultando em 3. Isso continua até chegar ao 6. A partir do momento onde ele se encontra no valor 6, ele percebe que existem 2 caminhos no qual ele pode seguir, tanto para o sul quanto para o oeste, já que o norte é uma parede e o leste ele já mapeou. A escolha pelo qual caminho ele vai seguir possui uma lógica, não é aleatório. Praticamente, o robô tem que seguir aqueles movimentos que são mais eficientes, ou seja, evitar curvas,
Porque se o robô segue em frente, ou seja, faz um caminho no qual ele evita curvas, ele termina esse percurso de uma maneira mais rápida, gastando menos energia também e gastando menos poder de processamento. Com isso, o robô provavelmente seguiria o caminho oeste, adicionando o valor de 7. Mas vamos imaginar que o mapeamento é simultâneo, ou seja, ele foi tanto para o sul quanto para o oeste, adotando assim o valor de 7 para as suas células. Se a gente seguir com essa lógica para todo o labirinto, lembrando que a gente não vai mapear por cima um número já existente, ele acaba adicionando esses valores ao labirinto, mostrando assim quais são as quantidades de passos necessários, desde o valor inicial até a célula onde ele está. Então perceba que para chegar ao VD são necessários pelo menos 17 passos, já que o VD possui a célula 16 ao seu sul, ou seja, 16 mais 1 em cima, 17. Esta lógica já mapeia o labirinto de forma que mostre o caminho mais rápido ou o caminho mais eficiente. É importante dizer que o nosso algoritmo, que era baseado no flow de fio, não conseguiu no final do mapeamento mostrar o caminho mais rápido. Ele mostrava apenas tudo o que ele encontrava, ou seja, um caminho livre ou uma parede. Para então mostrar o caminho mais rápido, tivemos que articular com o algoritmo Wavefront. Dessa maneira, era passada uma onda entre as células, adicionando o valor de mais 1 a cada célula vizinha que era encontrada, mostrando então um caminho mais rápido até o destino. Nunes descreve a possibilidade de usar a robótica da cultura maker para o desenvolvimento de competências e habilidades importantes para o século XXI. Temos como, por exemplo, o trabalho em equipe, a colaboração, a criatividade e a habilidade de inovação, entre muitas outras habilidades que é possível se desenvolver na criação de um protótipo. A importância de estudar os modelos computacionais e matemáticos do desenvolvimento de um robô móvel está no fato que essas lógicas, sejam elas matemáticas ou computacionais, podem ser utilizadas para qualquer outro tipo de robô móvel, não apenas para o micromouse. Temos como exemplo o uso de robô móveis em hospitais para desinfectar áreas onde pacientes passaram com Covid-19. Isso mostra como nossa pesquisa de estudar os modelos matemáticos computacionais podem ser utilizadas em diversas áreas e diversas situações diferentes. Nas próximas etapas do projeto, iniciaremos a montagem do hardware em formato de uma placa embarcada, ou seja, economizando espaço. Além de testes de sensores infravermelhos para medir distância e o sensor de cor, podendo então identificar objetos com cores diferentes no labirinto. Além da organização de todo o material produzido de modo open source, para o fomento de pesquisas futuras que avancem em comportamentos de autônomos móveis. Finalizo então essa apresentação e agradeço a atenção de todos.